Bom dia, pessoal. Hoje é dia 3 de abril de 2020. Estamos aqui no nosso período de quarentena, né? Eu sou o professor Breno e sou o professor de matemática. Para quem não me conhece aí, eu dou aula numa escola municipal no bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E como não podia parar, temos que continuar trabalhando, né? Eu tentei me reinventar. Como tinha muito tempo de quarentena livre, eu acabei tentando aprender a gravar videoaulas, mexer em programas como PowerPoint, etc. E me aventurei a fazer essa apresentação aqui que vocês estão vendo, né? E, enfim, eu espero que vocês estejam lavando as mãos e estejam em casa, principalmente, para não me aborrecer. Enfim, a aula de hoje é propriedades de radicais. Então, antes da gente falar das propriedades propriamente ditas, temos que lembrar dessa relação aqui, que transforma um radical num expoente com um expoente não, numa potência com expoente fracionário. Então vamos marcar isso aqui porque isso aqui é importante. Agora, a primeira propriedade é essa que vocês estão vendo aí. Uma raiz com índice x e com o expoente do radicando igual a x também. Se isso acontecer, isso vai ser igual ao próprio radicando, né? Traduzindo isso para português, se o radical possuir índice igual ao expoente do radicando, então a raiz será igual à base do radicando. Para quem não sabe o que é radicando, índice, expoente, radical, eu coloquei as cores aí, né? Eu espero que vocês consigam identificar as cores para saber qual é qual. Então vamos para os exemplos. O primeiro exemplo aqui é raiz quarta de 5 elevado à quarta potência. Então, isso vai ser igual, pela propriedade ali, é igual o radicando, né? Que no caso é o 5. Mas por que isso acontece? De onde vem essa propriedade? Quem me conhece sabe que eu não gosto de simplesmente usar fórmulas, né? Eu gosto um pouquinho de explicar de onde vem essas coisas. Então vamos fazer um traço aqui no meio, fazer o nosso rascunho aqui. E antes da gente começar a ver o porquê disso, né? A gente tem que estar em mente com isso aqui na cabeça. Não pode esquecer disso aqui. Ok? Então, voltando lá pro rascunho, vamos escrever 5 raiz quarta de 5 elevado a quarta é igual a 5 elevado a 4 sobre 4. Como o número de dentro, né, o índice e o expoente são os mesmos, transformando para potência fica 4 sobre 4. E a gente sabe que fração, quando o número de cima é igual ao número de baixo, é igual a 1. E como a gente já sabe aí, 5 elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ok? Então, próximo exemplo aqui. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. Repara que nesse caso aqui não tem número no índice. E a gente já sabe aí que quando não tem número no índice é porque vale 2. Então a gente subentende que o índice ali é 2. Se o índice é 2 e o expoente do radicando é 2, então o resultado disso é o próprio radicando. No caso aí é 7, certo? Então vamos passar para a próxima página. A segunda propriedade é essa bonitona aí. O índice é x vezes n e o expoente do radicando y vezes n. Meio esquisito, né? Vou tentar traduzir isso para português. Se houver um mesmo fator que divida tanto o índice quanto o expoente do radicando, então podemos simplificá-los. Não ajudou muito não, mesmo estando em português. Vamos ver um exemplo prático. Raiz nona de 8 elevado a 6. Isso aí é igual ao quê? Bom, primeiro vamos fazer o traço aqui do nosso rascunho. E antes de resolver isso daí, a gente tem que estar em mente aquela relação inicial que eu coloquei lá na página anterior. Ok? Vamos tirar isso aqui da frente porque está atrapalhando. Ok, então vamos escrever aqui a raiz nona de 8 elevado a 6. Isso vai ser igual
a gente vai transformar em uma potência com expoente fracionário. Então, ó, quem está dentro, né, o expoente de dentro vai para cima e o índice que está do lado de fora, né, vai para baixo. Então fica aí 8 elevado a 6 nonos. Okay? Agora, é uma fração. A gente sabe que frações podem ser simplificadas. Então a gente tem que pensar num número que divide tanto o 6 quanto o 9. Não é muito difícil, a gente sabe que é o 3, né? Então, dividindo o 6 por 3 e o 9 por 3, respectivamente, a gente vai ter em cima 2 e embaixo 3. Então, 8 elevado a 2 terços. Agora, de novo, com aquela mesma relação inicial que eu coloquei no início da aula, a gente pode transformar de volta para radical. Então, o número de baixo da fração é o índice, e o número de cima da fração vai ser o expoente do radicando. A gente volta aqui para o nosso exemplo e escreve ele ali. Ok? Então vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade ela é dividida em duas, né? A primeira parte dela é essa aqui, bonitona. Quando eu tenho duas raízes se multiplicando, né? De mesmo índice. Mas embaixo, né? O radicando não precisa ser igual, pode ser diferente. E ele diz que eu posso juntar tudo isso num único radical de mesmo índice e multiplicando esses números. Ok? A segunda parte é bem semelhante, só que em vez da multiplicação é a divisão. Lembrando aí pra gente que fração é uma divisão, tá? Então eu posso colocar tudo num único radical de mesmo índice, dividindo o número de cima pelo número de baixo. Fique atento aí, né, que o número de baixo não pode ser zero. Olha lá, b diferente de zero. Por que não pode ser igual a zero? Porque, já que a fração representa uma divisão, então eu não posso dividir por zero. Pensou em dividir por zero, já errou. Ok? Então vamos traduzir isso aí para o português. Em produtos ou quocientes, ou seja, continha de vezes ou continha de dividir, entre radicais de mesmo índice, podemos juntar os radicandos no mesmo radical. É a tradução das fórmulas ali de cima. Então, vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui, ó, raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 10. É fácil, né? É só pegar 3 vezes 10 e colocar dentro do radical ali. 3 vezes 10 é 30. Moleza, né? Nem me deu o trabalho de escrever o 3 vezes 10. Agora na linha de baixo vamos ver um pouco mais interessante, né? Raiz de 80 sobre raiz de 5. A gente sabe ali pela segunda parte da terceira propriedade, né? Que eu posso fazer isso aqui. Colocar um raizão grandão e juntar eles lá dentro. 80 sobre 5. A gente sabe que 80 sobre 5 é 80 dividido para 5. Para quem não lembra aí, né? A divisão, quem tem dificuldade com a divisão, vamos fazer aqui no cantinho 80 dividido para 5. Então, vamos lá. O 8 é maior que o 5, dá para dividir, né? Então, baixo o 8 aqui. 8 dividido para 5 dá 1. Beleza. Então, agora temos que ver o resto, né? Então, 5 vezes 1, 5. Então, tem que tirar esse 5 aqui do 8. Menos 5. 8 menos 5, 3. Beleza? Então, nosso primeiro resto aqui é 3. Mas agora tem o 0 ali do 80 para poder baixar, né? Vamos baixar o 0 aqui. Descer o 0, 30. Agora eu posso fazer a conta, né? Porque 30 é maior que 5. Antes só tinha 3 e 3 não dá para dividir. 30 dividido para 5, se você olhar na tabuada do 5, né? Dá 6. E aí, 6 vezes 5 dá 30. Então tem que tirar 30 do 30. Ok? E aí, 30 menos 30 dá 0. Fechou a conta. Então, nosso resultado ali é 16. Agora, voltando aqui para o exemplo. Vai ficar, então, raiz quadrada do resultado ali foi 16.
E raiz quadrada de 16, para quem não lembra, né, o que é raiz quadrada, né? A gente está falando tanto de propriedade, mas a gente acaba, às vezes, esquecendo o que significa, né? Raiz quadrada de um número é, geralmente, né, um outro número que, quando multiplicado por ele mesmo, vai dar 16, né? O número ali de dentro. Então, o número que multiplicado por ele mesmo que dá 16 aí é o 4. Beleza? Assim, né? Agora, para vocês se divertirem aí, ó, deixei para vocês alguns exercícios. Tentem fazer, sigam os exemplos ali do exercício 3. E é isso. Esse foi no primeiro vídeo. Espero que vocês tenham entendido tudo. Deixem dúvidas nos comentários. Quer dizer, se vocês estiverem assistindo no YouTube, né? Tem isso também. Enfim, galera, estou com saudade de vocês. Eu tô cansado de ficar em casa. É bom que a janela aqui tem grade, porque eu tô quase me jogando. E não dá, né? Por causa da grade. Mas, enfim. É isso. Ok? Fiquem com Deus. Beijos e queijos.